Boa noite, meus amigos. Começando hoje 23 de abril de 2020. Agora são 19 horas. Vamos bater mais um papo hoje com o nosso amigo Pedro Guimarães para a gente poder falar sobre sociologia, educação e política em tempos de crise. Sejam todos muito bem-vindos. Quem puder acompanhar aí, já estamos estabelecendo a conexão com o Pedro para começar o nosso bate-papo ao vivo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, Olá, Pedro. Remê. Tudo Boa bem? noite, Remê. Você me escuta? Estou ouvindo. Você me ouve bem? Boa noite. Eu também te escuto bem. Tudo certo? Tudo certo. Seja bem-vindo à nossa live, ao Obrigado. nosso bate-papo de hoje. Eu agradeço você por ter aceito o convite, né, para a gente poder debater um pouco, falar um pouco sobre educação, sobre política e sobre sociologia nesses tempos de crise. Mas antes da gente começar, eu queria saber como é que está a sua quarentena, seu distanciamento social, como é que você está lidando aí com esses dias Olha, de tensão. tá tudo tranquilo na realidade. Eu tô me cuidando bastante porque sou uma pessoa com quadro de risco, tenho problemas cardíacos um pouco graves e tal, e esse é um quadro de risco muito alarmante no mundo, porque, se não me engano, acho que 40 mil casos de mortes por coronavírus foram com pessoas que têm problemas cardíacos. Mas em relação a isso, estou me cuidando bem, me mantendo em casa, me mantendo sempre com um álcool em gel perto, né? E às vezes para fazer uma boa atividade física, para manter o físico, né? Manter o corpo funcionando. Mas tá tudo certo. E você? Ótimo, não, bom demais. E evitando sair de casa, né? Tô evitando. É isso. Eu também estou saindo o mínimo possível, trabalhando mais no escritório, sem atendimento ao público, com a porta fechada. Agora mesmo eu estou no escritório, passei a tarde aqui trabalhando, mas sem atendimento, eu sozinho, mantendo também aí o distanciamento social e seguindo as orientações das autoridades sanitárias. Eu quero mandar um salve aqui para todos os amigos e amigas que estão nos acompanhando aí. O Davi está falando, vamos de carona com o Rimei, o professor Gabriel. É, tem alguns amigos aqui também que eu vi que entraram. Muito obrigado pela atenção de todos. E é isso. Maravilha. Então, Pedro, você é estudante de ciências sociais, né? Estuda aí os sociólogos, filósofos, políticos. Um Você está pouco em de qual tudo. período? Você faz no Instituto Federal em qual período? Tô no terceiro período, caminhando para o quarto já, quase metade do curso. E agora, por causa do isolamento, a gente está parado. O Instituto Federal adotou uma medida de não fazer o EAD, né? Porque fez uma análise da condição socioeconômica de todos os seus alunos e percebeu que não é muito favorável trabalhar essa educação à distância e tal, porque às vezes não vai chegar da mesma forma para todo mundo. Então a gente resolveu se manter por tempo indeterminado as voltas, mas quando voltar, retomar tudo do mesmo jeito que estava, com mais atenção, mais empenho. Ótimo. E por que você, uma pergunta bem particular, antes da gente se debruçar sobre o nosso debate, o nosso tema, por que você escolheu as ciências sociais, né, a Olha, sociologia? eu, no terceiro ano, eu estava meio perdido do que fazer e tal, eu vendo a área da administração, da logística, o meu curso técnico é na área de ciências sociais aplicadas, né, o comércio exterior, e aí eu estava pensando em fazer administração como um caminho mais natural. Mas aí eu tive um ótimo professor no terceiro ano, o professor, se eu não me engano agora o nome é o Pedro Barbosa. E aí eu fiquei encantado e Seu tal, e falei, xará, eu quero ser igual, eu falei, eu quero ser igual esse cara. E aí eu já tinha um certo envolvimento com as ciências sociais, porque as ciências sociais acontecia no Instituto Federal ali na parte da tarde, né? Então eu cumpria minhas aulas do período integral, aí ficava ali, fiz amizade com a galera e acabei me envolvendo. Aí no terceiro ano eu tive esse professor, aí já foi. Resolvi prestar o vestibular e acabei gostando.
Muito bom, Pedro. Bacana. Eu acho que um curso muito importante, né? Eu acho que produz aí, né? Oferta para a sociedade profissionais, cientistas, né? Que estudam a política, que estudam as mutações sociais, as transformações filosóficas, Sim. sociológicas. Eu acho isso fundamental. Porque, até porque, assim, toda a galera da área da saúde, os enfermeiros, os médicos, os biólogos, eles estão trabalhando incessantemente nesse período de crise. Mas a galera das ciências humanas também estão pesquisando, estão escrevendo coisas, porque a gente entende que, por mais que a gente não possa falar sobre genomas, né, sobre a medicina, a gente compreende que a sociedade também cumpre um certo papel, sobretudo os governos, em tratar essa questão de pandemia. Se você vê milhares de mortes, como está acontecendo nos Estados Unidos, milhares de mortes, como está acontecendo aqui no Brasil, e algumas mortes razoavelmente controladas em outros países, então a justificativa disso chama-se governo, né? Chama-se gestão de saúde pública. Então é isso que as ciências sociais vem se debruçando para tentar entender, para tentar analisar os pontos de falha, para tentar corrigir também, em busca de uma saúde de melhor qualidade para todos, né? É verdade. Esse momento que a gente está vivendo, que é um momento de crise sanitária, né, e que aí desemboca em crise econômica, e naturalmente vai ter desdobramentos na educação, na saúde, em todas as esferas da vida social, vão ter transformações muito significativas. Né? Nós vamos ter mudanças aí de paradigmas, vamos ter várias transformações. E aí entra o que você falou mesmo, entra a sociologia, né, o estudo social, para tentar compreender, tentar apontar caminhos dessas transformações, né, com essas transformações. Você acha que nós teremos aí, eu tenho certeza que nós teremos grandes transformações, né, na educação, na política, inclusive, no relacionamento político nacional, regional e internacional, mas você, como estudioso, como acadêmico aí das ciências sociais, você acha que tem assim, algumas mudanças mais objetivas, mais pontuais na política e na educação, pós esse período de pandemia, de crise sanitária? Olha, eu acho que o, o ponto maior que vai ser trabalhado depois dessa pandemia são uma dicotomia que já vem sendo trabalhada no Brasil, né, que é a questão do investimento em pesquisa. O investimento em pesquisa, e as pessoas estão percebendo isso, que não há outra forma de tratar os problemas de saúde, isso é uma pesquisa muito bem adequada, isso é uma pesquisa de vacinas, de prevenção, disso e daquilo. Então, o que eu acho que vai vir com a maior atenção, ou não também, né? Não se sabe o que esperar desse governo que está aí presente, é um empenho maior nas pesquisas. Isso é de anseio da população, a população está percebendo que sem pesquisa não dá para a gente evoluir em saúde pública, em saúde para todos. Ou então a gente acabar de sucatear a educação brasileira nesse sentido de produção de pesquisa. Mas, antes disso, o que eu já venho notando, o que todo mundo vem notando, é uma educação tecnicista que está se formando no Brasil. Não a educação com o objetivo de emancipação social, uma educação continuada, mas uma educação que visa o trabalho majoritariamente manual. E eu percebo que isso tende a se manter, mesmo depois dessa crise. Mas o que eu acho positivo, que eu espero que seja positivo, é que os governos e também a população, que também estão percebendo isso, perceba que os cortes da educação são extremamente graves. Eles perceberam agora que os cortes da educação são extremamente graves. Por quê? Porque o Brasil não tem determinados equipamentos de segurança pública, de segurança de saúde. Você tem que importar de outros países. Então, o Brasil tem que pensar nessa questão, tem que pensar na questão de prevenção de contravírus, né? E num texto recente eu pude explicar isso,
que o senhor Donald Trump, lá nos Estados Unidos, ele, assim que ele entrou no governo, deixado bem organizado pelo Barack Obama, ele cortou uma secretaria de pesquisa como é que chama? Doenças virais. Ele cortou um departamento disso. Ou seja, quando você corta um departamento sobre essa área, porque o governo Obama viveu a epidemia do Ebola, então ele viu a gravidade disso. Deixou bem encaminhado um centro de pesquisa. E o Donald Trump cortou, afastou isso. Então a gente vê hoje a gravidade da situação dos Estados Unidos, mas também associa com o fechamento daquele negócio, entendeu? Se tivesse continuado com as pesquisas, hoje talvez teria um medicamento mais próprio, mais adequado para esse contexto. Poderia salvar mais vidas. Então a educação eu sinto que a educação vai avançar em determinados sentidos, sobretudo na área da saúde, sobretudo na área da pesquisa, mas em outros lados a educação parece se manter razoavelmente do jeito que estava ou um pouco mais sucateada, no sentido de que o governo presente ele preza muito mais pela educação técnica, e a educação que visa um trabalho mais manual, do que uma educação ampla, emancipatória, continuada, um ensino médio, uma graduação, um mestrado. Então a gente fica nessa, por um lado evolui, por outro lado dá uma regressão. É verdade. Eu, inclusive, Pedro, eu concordo com essa sua visão e essa sua impressão sobre o momento e sobre essa política econômica e política social que os governos atuais estão implementando. E exemplo disso é o Bolsonaro aqui no Brasil, o Donald Trump nos Estados Unidos, e a pandemia do coronavírus, a crise sanitária que nós estamos vivendo, colocou em xeque justamente essas formas de Gestão. governança, de gestão pública, né? De implementar uma política neoliberal, uma política até às vezes ultra neoliberal, de extrema direita. E aí, nesse aspecto, nesse sentido, eu até queria trazer para a nossa discussão, inclusive, o texto que você escreveu recentemente, o artigo sobre a renovação do marxismo, né, crises econômicas de saúde em tempos de coronavírus, que eu recebi e que eu li quando você me enviou e li também novamente antes da gente poder fazer essa conversa. E esses apontamentos você levanta no seu artigo e que são apontamentos, inclusive, comuns a vários estudiosos, sociólogos, nesse momento, né? De que a realidade que nós estamos vivendo hoje está demonstrando para a sociedade, assim como para os governantes, que esse tipo de política neoliberal não atende os anseios e não comporta a convivência humana, humanitária, solidária, pacífica e igualitária entre os cidadãos. E isso em todos os países, né? Então, achei muito importante a provocação que você coloca no texto, né? Trazendo aí a possibilidade, levantando a possibilidade aí da renovação da teoria marxista, né? Sim. E colocando justamente esse dilema entre o lucro, o capital e a saúde, né? Um Assim pouco como do que eu o quis. lucro não chega e não vai chegar a todas as pessoas na sociedade, a saúde também não vai chegar. Por quê? Porque é uma vertente desse sistema, né? Quando eu pensei na escritura do texto, eu pensei exatamente sobre os governos atuais, né? Os governos de direita e neoliberais atuais, tanto Donald Trump quanto o Bolsonaro. E é nítido, se você pensar que o neoliberalismo é a expressão de um capitalismo mais puro, é nítido que essa relação do capitalismo mais puro com a saúde, ela não é saudável. Não é saudável. E tá ficando evidente. A gente buscar um tempo atrás, essa luta pelo trabalho, essa luta pela ganância do lucro, né,
buscando lucro a todo custo, ele passa por cima de vidas, passa por cima de trabalho insalubre, passa por cima de um monte de coisa. Eu deixo claro isso no texto. E aí eu trago uma possibilidade de renovação do marxismo como debate filosófico, por quê? Porque eu acho que o campo do marxismo, o campo da ideia socialista, é o único, atualmente, historicamente, que consegue debater bem as ideias, sabe? Porque o socialismo ele teve experiências no mundo e deixou suas bases até hoje. Então, se a gente pensar no contexto cubano, eles venderam uma determinada vacina que ajuda ao combate do coronavírus. E salvou vidas na Itália, médicos cubanos foram para a Itália, entende? E lá é uma república propriamente socialista, talvez não hoje, talvez esteja entrando num cenário um pouco diferente, mas a ideia do socialismo ainda é na base, está na base cubana, entende? E o que que é? É a sensação de que pertencimento é na comunidade, de que a vida do outro é importante, do que a saúde de todos é mais importante, a educação para todos é mais importante. O índice de analfabetismo em Cuba é baixíssimo, acho que não chega nem a 1%. Todo mundo em Cuba é alfabetizado. Entende? E Então, Pedro, o o debate... reflexo da teoria marxista, dessa teoria filosófica, nós temos e convivemos com ele, inclusive, a própria Constituição de 1988 traz no texto, traz um viés muito político nesse aspecto. Né? Florestan O Fernandes também o formato ajudou, da né? Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã, ela implementa, ou tenta pelo menos implementar, o que a gente chama de estado de bem-estar social, tentando justamente criar um equilíbrio, de certa forma, entre a prestação de serviços públicos, né, com implementação de práticas e de ações de cunho mais socialista, com teorias de liberalismo econômico, por exemplo. Então, a Constituição de 1988 traz diversos dispositivos e diversas diretrizes nesse sentido. O próprio Sistema Único de Saúde é um exemplo concreto disso, né? Da gente ter uma prestação de serviço público universal, gratuita e para todos. Então, é um exemplo claro e prático disso, de uma opção que não é uma opção ligada a determinada agremiação política, mas uma opção que foi feita pelo Constituinte, pelo legislador Constituinte, que refletia, à época, a visão da sociedade brasileira, né? De implementar esse tipo de prática. E nós vemos, no início aí da década, nós vimos governos que implementaram, que concretizaram esses dispositivos constitucionais, né, de fato. Os governos do Partido dos Trabalhadores foram governos que seguiam à risca a Constituição, tanto do ponto de vista de cumprir as normas, de cumprir a legislação, quanto do ponto de vista de implementar os programas e as políticas sociais. E o que nós estamos vendo, desde o impeachment da Dilma para cá, é justamente um retrocesso nesse sentido. Tanto do ponto de vista de cumprimento da legislação e da Constituição no respeito a questões mínimas, elementares, quanto também a implementação de políticas públicas, a implementação de diretrizes do estado de bem-estar social. E prova disso, por exemplo, é a PEC do teto dos gastos, né? Que é a PEC 241, a emenda constitucional hoje número 95, que é apenas um exemplo claro. Um exemplo, né? Um exemplo um pouco maior, mas é um pequeno exemplo desse sintoma que a saúde brasileira vai sofrer ainda muito daqui para frente. Exatamente. Então, assim, a gente está vivendo um governo atual, e nós vivemos o governo Michel Temer anteriormente, que são governos que, nesse aspecto, não têm compromisso sequer com a Constituição
federal. Porque a própria Constituição, as diretrizes que a Constituição de 1988 traz, nós não podemos dizer que é uma Constituição de cunho ideológico marxista, socialista, mas é uma Constituição que foi lapidada, que foi feita nas bases do estado do estado de bem-estar social, da democracia liberal, Uma mas um república, né? estado de bem-estar social. Uma ideia de república. O bem comum, a saúde de todos, a coisa pública tem que vir em primeiro lugar do que os interesses individuais. E hoje em dia, no governo atual e no governo dos outros mundos, dos outros países, me parece, e é evidente, que o direito privado, né, a satisfação privada é muito mais, parece ser muito mais importante do que o bem comum, do que uma saúde ampla, uma saúde para todos. Então, quando a Constituição de 88 foi feita, ela foi feita realmente no que você falou, uma procura de um bem-estar social, pautando no início de uma república muito recente, né? Porque se você vive numa república, o próprio nome já diz, então, a coisa pública tem que vir primeiro. A criação do SUS é um feito extraordinário, que foi copiada pelo Barack Obama na época, foi razoavelmente implantada e ele queria muito que deixassem para os outros presidentes continuar. Mas aí a extrema-direita dominou o mundo, digamos assim, quando chegou a dominar na França, né, com Marine Le Pen, que não chegou a ganhar a eleição. Mas nesses dias atuais, fica evidente para a gente, está ficando evidente para a gente que esse tipo de governo, ele realmente não está interessado nisso. Não está preocupado com a saúde, uma saúde global para todos e de alta qualidade. Entende? Então, é alarmante, é delicado e é muito triste ver a situação brasileira do jeito que está e é muito triste ver as pessoas também morrendo nos Estados Unidos. Mas é uma situação que a gente fica meio sem ter uma solução, mas eu acredito muito que, graças a Deus, temos um modelo democrático que a gente erra, mas daqui 4 anos a gente coloca outro, né? Então a gente tem essa oportunidade de colocar uma pessoa melhor, uma pessoa mais bem intencionada, como uma única possibilidade de melhoria a longo prazo. E você falou em democracia, que é aí um fundamento e um pilar essencial da nossa sociedade hoje, do nosso Estado nacional. E alguns estudiosos, alguns teóricos, inclusive, mencionam e tem estudos, né, nesse sentido, que quanto mais mais satisfeito o cidadão, quanto mais satisfeita a sociedade na prestação de serviços públicos, no atendimento dos seus anseios coletivos e individuais, mais efetiva é a democracia, mais forte e mais consolidada é o sistema democrático. Então, à medida que nós temos governos que têm práticas como a que estão tendo nos últimos anos, de cerceamento de direitos trabalhistas, de direitos previdenciários, de direitos sociais, de sucateamento das instituições públicas, das universidades públicas, do sistema público de saúde, a gente tem necessariamente uma insatisfação da sociedade, porque os serviços públicos não chegam, os anseios não são saciados, os anseios coletivos e individuais, e o crédito na democracia, no sistema democrático, ele também tende a se fragilizar, entendeu? Então, esse sintoma de precarização do estado de bem-estar social, que é um sintoma causado por essas práticas de governos neoliberais e sem compromissos com o estado de bem-estar social, eles refletem, inclusive, no crédito que a própria sociedade dá para o sistema político, para o sistema democrático. E aí nós temos um grande problema, que além da precarização da vida, da dignidade de vida das pessoas, nós temos aí a fragilização do sistema democrático, que é algo que nós precisamos lutar para garantir, para preservar e para fortalecer. Eu nunca vi, por mais que seja jovem, né? Você também é jovem, mas eu nunca vi
esse tipo de manifestação que vem acontecendo. Isso é uma agressão terrível ao modelo democrático. É uma agressão terrível. Pedindo volta do AI-5, pedindo volta de fechamento, pedindo fechamento do Congresso, pedindo até mesmo aniquilar, né, o outro lado, aniquilar, seja lá de qual forma for. Isso é extremamente grave. E isso já se mostrou com um monte de cortes de direitos, principalmente na reforma da Previdência, que é um absurdo, uma aposentadoria com 65 anos, e dentre outras. Então, os efeitos já começaram a se mostrar. Mas todos esses efeitos, eles foram por caminho da lei, né? Eles foram por caminho da lei. Mas, quando a gente pensa na população, e a população deve ser considerada, porque se, se a voz do povo é a voz de Deus, a voz do povo tem que ser muito bem considerada. Então, e essa voz do povo está pedindo um sistema terrível, antidemocrático, agredindo a democracia, que é recente no Brasil. Então, é extremamente preocupante. Então, quando você fala em volta da ditadura, em fechamento de Congresso, disso, daquilo, e você lembra que esse eleitorado do Bolsonaro é gigantesco e está tendo muito, muito apoio, é uma situação muito preocupante quando você vê também o presidente apoiando essas causas, e aí o estado de alerta aumenta ainda mais, né? Como é que vai ser o Brasil no ano que vem? Porque a democracia está em ameaça. A democracia está em ameaça. Porque a população tem um papel fundamental no modelo republicano. Se a população está saindo na rua pedindo esses anseios mais grotescos, mais arcaicos, é preocupante, é preocupante. Então a gente das ciências humanas e outras ciências sociais estão observando agora como é que está a democracia brasileira e como é que vai ficar daqui a um tempo. Então a gente está com muita atenção para isso, para observar É por o isso que que está é por isso que é acontecendo. importante, Pedro, a gente reforçar essa relação que existe. Porque à medida que o governante ele chega no poder falando mal, criminalizando a política e o próprio Estado, e ele implementa práticas de descredibilizar o próprio Estado, de sucatear Sim, o próprio Estado de bem-estar social, depois ele usa isso para argumentar no sentido de que o Estado, da forma que está, não serve, de que o sistema, da forma que está, não é bom. E é o que a gente está vendo hoje no Brasil e que está sendo perfeitamente. apoiado por parte da população. Então, eu acho que essa é uma questão, é um ponto que merece a nossa atenção, que merece o estudo, inclusive, das ciências sociais, dos cientistas sociais, porque é grave, é muito grave. Nós estamos vivendo isso e vendo isso não apenas no Brasil, mas em vários países do mundo, como nos Estados Unidos. E eu, particularmente, acredito que a crise do coronavírus, a pandemia do coronavírus, veio para mostrar para a sociedade a importância do Estado forte, do Estado de bem-estar social forte Pois é. e, consequentemente, de uma democracia forte consolidada. De uma democracia forte, de um Estado forte e de um Estado preocupado com as pessoas. As pessoas estão percebendo isso. Porque algumas pessoas eu já vi aqui extremamente indignadas porque não conseguiram receber o pagamento, porque o pagamento está dando um problema. E pessoas desacreditadas na democracia, desacreditadas no eleitor que elegeram. As pessoas estão abrindo os olhos, né, para a questão brasileira. Muita gente já percebeu que as escolhas que fez não foram as mais adequadas. Então, se você pensar no impeachment da Dilma, que aconteceu recentemente, isso também fragiliza a democracia, sabe? A tirada abrupta de uma presidente eleita legitimamente. Fragilizou a democracia, fragilizou o ímpeto de força da população. E aí, como historicamente já aconteceu, demagogos surgem com simplificações redutoras, com culpabilidade de outro povo por tá passando por essa situação. E as pessoas acabam acreditando nesse sujeito que surge como um salvador, né? Como uma luz que vai tirar o Brasil. Isso é perfeitamente compreensível historicamente, mas historicamente também é comprovado que essas pessoas não servem e cumprem uma tremenda tragédia nos governos se a gente analisar. É assim que chegam ao topo inúmeros ditadores. Como eles iniciam como salvadores da pátria, mas não são.
Eles apenas aproveitam uma determinada fragilidade da sociedade, que é comum acontecer em todos os lugares, seja por crise econômica, e aqui no Brasil foi a situação do impeachment, que aí todo mundo fica alvoroçado, vai pra rua, fulano pede isso, fulano pede aquilo, aí surge alguém que acalma todo mundo. Mas dessa vez foi uma solução péssima e a gente está pagando o preço, né, de ter seguido essa caminhada. É, eu quero só saudar todo mundo que está acompanhando aí, a Narelli está acompanhando, a professora Michele, o Gustavo, a Olá, professora Carlene. Michele. Queria agradecer a vocês, o Breno, o Marcelo também, várias pessoas nos acompanhando. E eu queria dizer que quem quiser mandar pergunta, comentar alguma coisa, podem ficar à vontade. Bom, Pedro, outro ponto que eu queria trazer à baila aqui na nossa discussão e que você mencionou no seu artigo é a questão da importância de uma organização mundial forte, né, que possa articular uma política internacional no sentido de enfrentamento de crises e no sentido de uma economia global, né, uma economia mais justa, globalmente articulada. E nós estamos vendo, de fato, o quanto isso é importante e necessário nesses momentos, para a gente poder enfrentar esse tipo de situação. E, ao mesmo tempo, paralelo a isso, nós estamos vendo de alguns governos, como do governo dos Estados Unidos e do Brasil, opiniões e ações no sentido contrário disso. Essa semana foi divulgado um artigo do ministro das Relações Exteriores do Brasil, o Ernesto Araújo, falando contra a globalização, contra a Organização Mundial da Saúde e insinuando, inclusive, que a pandemia do coronavírus é uma investida comunista, no Eu vi. sentido de implementar o comunismo globalmente, mundialmente. Quer dizer, descredibilizando, usando aquela velha tática de uma ameaça ideologicamente política para descredibilizar as organizações mundiais de relacionamento político, de relacionamento internacional. Mas eu, assim como você, acredito que esses organismos internacionais são fundamentais e vão se tornar cada vez mais necessários no enfrentamento a essa crise e pós-crise, pós-pandemia do coronavírus. É, é o que está acontecendo hoje, como eu já vi também outros casos pela internet, muita gente colocando culpa na China, que a China deve ser indenizada, que o vírus é chinês, criado em laboratório e tal. Atrocidades das maiores e de diversas origens e estirpes, né? Mas pensar uma saúde global é muito importante. Por quê? Porque essa pandemia afetou a todo mundo. Teve mortes em todo mundo. Então, se a gente tem a OMS, a Organização Mundial da Saúde, se a gente tivesse outra, se a gente tivesse uma autonomia maior da Organização Mundial da Saúde, que, pode, que poderia agir, sobretudo quando o globo declara uma pandemia, né, que precisa declarar uma pandemia, buscar meios e também ter uma certa autoridade sobre a soberania de alguns países para controlar algumas coisas. Porque é claro que o direito à soberania deve ser respeitado. O Brasil tem total autonomia para gerir suas coisas. Mas quando a OMS percebe que os líderes brasileiros estão caminhando contra o norte da pandemia, né? O norte da pandemia, que é curar, que é o isolamento social, você percebe que é um posicionamento contrário, que isso vai matar mais gente, que isso vai ter mais problemas, entende? Então aí a OMS, eu acredito que ela devia ter um pouco mais de autoridade sobre esses países, porque o isolamento social é importantíssimo. E a questão da brasileira, a gente não está levando isso muito a sério, já estamos quase para mais de quase 4 mil mortes, entende? Então, quando a gente pensa em um sistema global de saúde que chegue a todos, eu acredito muito nisso. Acredito de uma maior autoridade da OMS frente aos países. É claro que a OMS ela indica, né, o que é mais adequado, mas ela poderia ter um pouquinho mais de poder de ação. Porque se deixar na mão de alguns países, sobretudo no Brasil e nos Estados Unidos, a gente está vendo o que está causando, sabe?
que são países que repousam numa base liberal, de extrema direita, e historicamente isso é um modelo de governo que não trabalha muito bem com a educação e saúde de altíssima qualidade para todos, entende? Então é importante se pensar. É claro que eu não consigo aqui arquitetar o que seria melhor, mas é importante pensar nisso, porque já Não, aconteceu mas outras pandemias na trajetória do Brasil, na trajetória do mundo. Então, se a gente não acordar para essa mais atual, onde a gente tem todo o amparo da tecnologia a nosso favor, então em 2020, 2020, 2021, se não for agora, quando vai ser, né? Então é importantíssimo pensar. mas é isso. Eu acho que o que fica de lição e o que vai ficar de lição é justamente a importância dessa articulação global, dessa articulação internacional, porque uma pandemia ela não escolhe uma nação, ela não escolhe um território, ela atinge o globo, ela atinge vários países ao mesmo tempo. Então não adianta um país querer se proteger se isolando, não é? Muito pelo Exatamente. contrário. Ele Ou tem que lidando do seu jeito melhor e tal. Não funciona assim. exatamente. Tem que ser comum a todos. Trocar informações, trocar ideias. É fora de lógica, né? Tá, a Esther e o Claudinei estão fazendo duas perguntas aqui. Eles colocaram um posicionamento a respeito do presidente. Por que, que a Câmara, o Congresso, não toma nenhuma medida em relação ao presidente? E, de fato, Acho melhor você responder essa é essa uma daí, boa hein, Ribeiro? pergunta e é o que muita gente tá se questionando, né? O cara faz uma presepada, uma crise atrás da outra e ainda continua como presidente da República. Bom, o que nós precisamos entender é que lá em Brasília, no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, as autoridades brasileiras, as autoridades institucionais do nosso país, têm se preocupado no momento a enfrentar a crise e a pandemia sanitária. E as autoridades entendem, pelo menos vêm entendendo, que até o momento o mais importante é tomar medidas urgentes, enérgicas, no sentido de proteger a vida das pessoas. Por isso que tem tentado evitar uma saída abrupta do presidente Bolsonaro da República. Por quê? Causar aí a saída do Bolsonaro, ainda que seja necessária e que já tenha elementos e argumentos Projetos a suficientes caminho, para né? isso, ocasionaria aí mais uma crise institucional, uma crise política. No entanto, está ficando insustentável a manutenção do presidente Bolsonaro no poder. Insustentável. O que as autoridades brasileiras têm percebido é que a saída do Bolsonaro talvez seja menos gravosa do que a permanência dele no poder nesse momento. Então já tem vários pedidos de impeachment no Congresso Nacional, já tem denúncias, pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados, já tem denúncias e inquéritos abertos no STF, inclusive para investigar essas investidas antidemocráticas contra as instituições e que estão ganhando força. Vários partidos aderindo, vários partidos apresentando também pedidos de impeachment, e eu acredito que a saída do Bolsonaro está cada dia mais próxima, tendo em Sim, vista eu que também a acredito que ele não chega manutenção no dele no final, não. poder é mais prejudicial e nociva à saúde das pessoas e ao Estado do que a saída dele. Essa é uma situação grave. Igual você disse, eu acho que ele não se sustenta até o final do mandato. É tanta besteira atrás da outra, é tanta atrocidade atrás da outra, e ele sempre apoiando as aspirações da massa contra o regime democrático. E ele, se você pesquisar em vídeo, é fácil de encontrar ele explanando seus apoios à ditadura, seus apoios ao fechamento de Congresso. Então é uma situação terrível. E agora ela está se mostrando cada vez mais, está ficando evidente, as pessoas estão indo para a rua e estão percebendo que o eleitorado dele está pedindo coisas terríveis, entende? E aí, como a população tem que ser considerada, tem que ser ouvida, tem que ser observada, os governos já estão tomando as medidas cabíveis. É isso, ainda bem. O Pedro, acho que é Pedro Pedro Santiago, está aqui Santiago. perguntando qual é o poder do Congresso diante dessa situação. Eles podem punir o então presidente por crime de responsabilidade? Sim, Pedro. O Jair Bolsonaro já cometeu vários crimes de responsabilidade.
A lei de crimes de responsabilidade, que é uma lei da década de 50, ela traz lá em um dos artigos, salvo engano, o artigo 65, que um dos crimes de responsabilidade que ensejam a destituição, o impedimento do presidente da República, é justamente a falta de dignidade e de decoro para o cargo. Porque toda autoridade pública ela tem que ter um mínimo de protocolo, um mínimo de institucionalidade, né? Então, se você é um padre, por exemplo, você tem que agir como tal, como sacerdote. Se você é um parlamentar, você tem que agir como tal. E se você é um presidente da República, você tem um mínimo de protocolo, de dignidade que o cargo exige a ser seguido. Então, o presidente Bolsonaro já descumpriu com esses protocolos inúmeras vezes. Esse é um dos crimes. Outro crime de responsabilidade que ele cometeu é atentar contra as instituições, contra o Estado democrático de direito. E esse é um crime previsto na Constituição da República, salvo engano, o artigo 85 da Constituição Federal, quando você atenta ou viola a organização dos poderes, o Estado democrático de direito, você comete um crime de responsabilidade. Então, quando ele incita manifestações contra os poderes constituídos, contra o Estado democrático de direito, naturalmente está aí, a depender da interpretação, a violação de um artigo constitucional. Aí já não é nem da lei de responsabilidade, de crimes de responsabilidade, mas um artigo da Constituição Federal. Então, assim, fundamento não falta, práticas, atos cometidos graves não faltam. O que falta aí é conveniência e oportunidade política. Por isso que quando eu disse que as autoridades da República estavam tentando minimizar no sentido de não aumentar a crise, né, no sentido de enfrentar somente a crise sanitária nesse momento, estavam tentando contemporizar, mas à medida que passa, o presidente demonstra que não consegue lidar e que não vai contemporizar. Então, a saída mais adequada passa a ser, de fato, aí, o impedimento do presidente. E aí o Congresso Nacional tem poder para isso. A Câmara dos Deputados pode, através do seu presidente, aceitar o pedido de impeachment e aí deflagrar um processo de impedimento do presidente da República por crimes de responsabilidade. Só para a gente avançar aqui, Pedro, e já finalizar na nossa live, senão a gente passa do tempo. Papo estende. Estende, exatamente. Eu queria só falar um negócio antes. Eu estou já escrevendo outro texto também, que é principalmente sobre a democracia. Eu quero relatar um pouco da democracia recente do Brasil e fazer um debate com as coisas que estão acontecendo hoje, para deixar datificada, né? A gente está passando por um processo extraordinário de pandemia e, ao mesmo tempo, a gente está acontecendo inúmeras agressões ao modelo democrático brasileiro. Então, eu estou fazendo um texto ainda, então eu quero deixar tudo organizadinho para fazer um debate sobre, olha, o que é o ideal de democracia. Aí eu vou recorrer aos autores da ciência política, Giovanni Sartori, Norberto Bobbio, como você deve conhecer, e fazer um contraponto, porque a democracia brasileira ela está igual o documentário da Petra Costa, né? A democracia brasileira está em vestigem, ela está caminhando por uma situação que a gente não está entendendo o que é o mais adequado, para onde vai, para onde vem, sabe? Está uma situação um pouco delicada. Então, eu como iniciante, né, na pesquisa ainda, preciso datificar esses acontecimentos, deixar um artigo escrito nesse momento que estamos passando, para receber bem as informações atuais, para que no futuro próximo a gente possa voltar e perceber como é que foi esse período, entende? Então, muito provavelmente vou mandar para você e muito obrigado aí. Isso é fundamental, fundamental, e uma das provocações que você, inclusive, deixou no seu artigo sobre a renovação do marxismo é justamente a atuação da esquerda, né? E aí você se refere à esquerda até como uma esquerda capenga e tal, mas eu acho que um dos papéis que cabe à esquerda hoje, no Brasil, inclusive, é se apegar aos estudos científicos, é se apegar aos teóricos, é se apegar aos estudiosos, né? Por quê?
porque hoje o papel que foi nos dado pela sociedade é o papel de oposição, é o papel de fiscalizar, é o papel de acompanhar, de cobrar os atos dos governantes que foram eleitos, né? Que são de outro campo ideológico. Então, quando a nós nos cabe esse papel, nós temos que nos apegar às teorias As políticas, bases, às né? teorias filosóficas, às teorias sociais, aos estudos, para a gente poder apontar alternativas, apontar caminhos e para a gente poder preparar o campo, preparar o grupo político para, quando disputar as eleições e voltar ao governo, poder implementar práticas em consonância, de acordo com estudos científicos, com estudos teóricos, com estudos acadêmicos. Então, eu acho que promover debates, e nós estamos vendo aí lideranças do campo da esquerda fazendo isso em todos os níveis, promovendo debate, reunindo teóricos, se apegando aos estudos científicos, aos estudos sociais, é justamente para isso, para produzir conhecimento, para reunir conhecimento, para a gente poder apontar caminhos, apontar alternativas e para a gente poder implementar quando, de fato, a gente puder implementar, quando a gente, de fato, estiver aí ocupando os espaços de decisão e de poder na sociedade. Eu quero finalizar a nossa live de hoje agradecendo a você, agradecendo aqui a todos os ouvintes, o professor Alexandre, o professor Xande, está mandando uma mensagem, dando a sua contribuição. Eu quero agradecer a você, agradecer a todas as pessoas que acompanharam aqui a nossa conversa hoje, te parabenizar pelo artigo, pelos estudos, eu acho isso muito importante, isso é crucial, sobretudo nesse momento em que há um negacionismo dos estudos científicos, dos estudos acadêmicos, das instituições públicas de educação. Isso serve para a gente poder, como eu disse, apontar alternativas, apontar soluções e ter subsídio para a gente implementar futuramente lá na frente. E agradecer a você pela disposição, tá? Te desejar aí uma boa quarentena na medida do possível. Muito obrigado, viu, por ter aceito. Muito obrigado também, Rimé, pelo convite, pelo trabalho que você vem fazendo aí, que é excepcional, muito da hora propor esses debates, convidar pessoas de diversas orientações, alguns advogados, outros a galera da psicologia, eu das ciências sociais. Eu acho que é importantíssimo estar sempre tendo esse contato com a população. E por fim, igual você acabou de argumentar, é importantíssimo a gente voltar às bases do fundamento, sabe? Então, a esquerda precisa fazer esse apanhado de teorias mais contemporâneas do século XX, para fundamentar. Porque a gente, de simplificações redutoras e simplificações grotescas, a gente já tem o neoliberalismo fazendo. O afastamento da produção científica, expressando opiniões sujas de ideologia, tentando ressignificar alguns conceitos que não podem ser mexidos, né? Historicamente não podem ser mexidos, já são bem determinados. Então é isso. Trazer uma base teórica muito forte, que vai nos preparar para tanto convidar pessoas e para também perceber as mudanças que estão passando. Porque se a gente não tiver um aparato muito firme, a gente não consegue perceber o que está acontecendo com a situação brasileira. Por isso que o estudo e a volta às bases das teorias é importantíssimo. Mas a esquerda já vem fazendo isso no Brasil há muito tempo. Desde Florestan Fernandes, a esquerda brasileira tem muito teórico importantíssimo, muita gente boa, muita produção acadêmica de altíssima qualidade. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo trabalho que você vem fazendo, que é excelente. Tamo junto, meu amigo. Obrigado. Mais uma vez eu quero agradecer a todos que acompanharam. O professor Xande está deixando uma sugestão. Daqui a pouco tem a live do professor Fernando Haddad. A professora Michele está deixando os parabéns. Obrigado, querida professora Michele, de aulas marcantes de língua portuguesa e literatura. Saudades, Michele, saudades. No Instituto Federal. O Iago também. Obrigado, Iago. A Virgínia, companheira também do Instituto Federal, a Carlene parabenizando, o Pedro, a Júlia. Obrigado a vocês. E eu quero deixar, o professor Xande deixou a sugestão de uma live do professor Fernando Haddad. Daqui a pouco eu quero deixar a sugestão do podcast Foro de Teresina, que é um podcast da revista Piauí,
que ele sai todas as quintas-feiras. Hoje, inclusive, saiu um podcast sobre política. Quem quiser ir acompanhar e escutar toda semana, aproveitar a quarentena para isso. É um podcast longo, de mais ou menos 1 hora, mas muito importante sobre uma análise contemporânea do cenário político brasileiro. Vocês encontram aí nas plataformas digitais, no YouTube, gratuito, pode acessar, tá bom? Assista, acompanhe depois o podcast, viu, Pedro? Tá, eu tenho um monte de revista da revista Piauí aqui. Tenho uma pilha. Sempre acompanhei. Show! A É revista ótimo, Piauí adoro. também é uma excelente Dá indicação. até para colecionar, né? Elas são grandonas, assim, um desenho incrível. Eu Exatamente. acompanho. Obrigado, meu querido. Um abraço. Boa noite para Obrigado. você, tá? Até Tudo de bom. mais. Até mais.